Você já percebeu que o amor que prometia cura, às vezes fere? Que o sentimento mais profundo, quando doente, nos deixa presos ao sofrimento. Hoje vamos mergulhar no tema que muitos evitam. Quando o amor adoecer, como reagir? Aqui começa nossa jornada de reflexão espiritual e emocional. Prepare-se para entrar nas profundezas da alma, onde dor, saudade e lembranças se misturam com esperança. Será que o sofrimento amoroso é um alerta? Uma oportunidade de despertar? Maíse Braga compartilha relatos comoventes e insights que iluminam. Curar feridas emocionais, perdoar, fortalecer o amor próprio e ressurgir para relacionamentos mais saudáveis. Mas o alerta é forte. Sem olhar para dentro, continuamos presos a ciclos dolorosos. Fique conosco até o final. A mensagem que vem aí é urgente, profunda e capaz de transformar a forma como você se relaciona, consigo mesmo e com os outros. Comente aqui, deixe seu coração pulsar de verdade. Inscreva-se, ative o sininho e assista até o fim para quem sabe encontrar a chave que abre a porta do seu reencontro pessoal. Hoje vamos conversar um pouco sobre quando o amor adoece. Todos os relatos que as pessoas me fazem são de dificuldades de se relacionar através do amor. E aí nós pensamos em Madre Teresa de Calcutá, que disse: o amor é o grande poder do universo. Não é o dinheiro, não é nada, é o amor. Então nós estamos com problema, porque muitas vezes nós não estamos amando o suficiente. Nós não estamos conseguindo colocar em nosso coração o necessário sentimento de afeto real pelo nosso próximo. E quando é que o amor adoece? Quando você já não se importa. Quando o sofrimento do outro não te deixa mobilizado para ajudar. Quando você vê tanto sofrimento, tanta maldade nos meios de comunicação que você fica indiferente a isso. E esse é um mal que nós estamos atravessando na atualidade. É tanta dificuldade para que o outro seja minimamente bom que nós estamos perdendo a nossa noção de responsabilidade e de espiritualidade também. Eu não imaginava que, a essa altura da minha vida, o mundo estaria pior do que antigamente. E eu confesso a vocês que eu também não. Quando eu cheguei à Comunhão Espírita de Brasília, para nunca mais sair, eu tinha 15 anos. Tinha acabado de fazer 15 anos. E eu tinha certeza absoluta que depois de mim, uma geração iluminada viria. Se alguém me dissesse que aos 66 anos eu ainda estaria fazendo palestra, eu não acreditaria. Porque eu imaginava que pessoas muito mais competentes do que eu teriam tomado o meu lugar. Mas, infelizmente, essa geração abençoada não veio, não chegou. Se chegou, foi fazer outra coisa, foi esperta. Foi fazer outra coisa da vida. Mas palestra, não. Nem preciso dizer que eu trago para todos vocês o carinho do pessoal de Aracaju e de São Luís. E a coisa que eu mais ouvi foi: eu posso me considerar um menino de sábado mesmo à distância? Claro que pode! E a pessoa logo diz: mas eu quero ir pessoalmente para conhecer os meninos de sábado. Então, toda vez que alguém vier e estiver aqui, eu vou apresentar eles para vocês, porque eles querem conhecer, como eles dizem, os meninos de sábado originais, que são vocês. Que são vocês. Essa é que é a verdade. E você viaja e fica vendo que doutrina espírita ainda vive no coração das pessoas, porque das pequeninas coisas, das pequeninas casas espíritas, é que surgem as tarefas nobres. É por isso que doutrina espírita não morre, porque pessoas humildes, tranquilas, estão levando doutrina espírita em frente, com todo o sacrifício,
com toda dificuldade. E eu consegui arrancar para nós um convite maravilhoso. Raul Teixeira, vocês sabem, há 10 anos atrás, 11 anos, na verdade, teve um AVC, indo para Nova York, dentro do avião, né? A minha filha, que não tem religião, diz que se ele estivesse indo para Nova York para matar a criança, ele não teria tido AVC. Mas como ele estava indo para fazer palestra, ele teve o AVC. Um AVC profundo. E já contei para vocês aqui que quando Camilo, o seu protetor espiritual, apareceu, ele logo, sem conseguir falar, apenas com a mente, perguntou: Camilo, eu vou morrer? Camilo desapareceu. Eu falei: Raul, porque nós estivemos juntos, fazendo trabalho juntos em São Luís. Raul, você pensou que você ia morrer mesmo. Mas 1 minuto depois ele apareceu com o Dr. Bezerra de Menezes. E minha mãe, a mãe que morreu quando ele tinha 4 anos. Bom, aí você pensou, né, Raul? Agora eu vou mesmo. E aí ele perguntou: Dr. Bezerra, eu vou morrer? E o Dr. Bezerra, muito tranquilo: agora não. E claro, ele foi retirado dali, do avião, para um hospital onde ficou 1 mês e meio. Mas o extraordinário é que depois, Camilo contou para ele que não é o nosso protetor que vem nos buscar. Estou logo contando, dando esse spoiler. Não é o nosso protetor. Tem gente que fala: eu quero saber quem é meu protetor, eu quero saber quem é meu mentor. Para quê? Não é ele que vem nos buscar. É o mentor da nossa tarefa. É aquele que, na hora que nós programávamos a nossa vida, disse: deixa ele ir que eu cubro. Deixa ele ir que eu garanto. E adivinha quem é que garantiu a tarefa de Raul Teixeira? Dr. Bezerra de Menezes. Então, Camilo depois disse a ele: não sou eu o responsável por você, é Dr. Bezerra de Menezes. Um dia ele virá te buscar. Só Dr. Bezerra de Menezes. E foi muito interessante, porque a gente conversando, chegamos à mesma conclusão. Ele é 9 anos mais velho do que eu. E ele também esperou que surgisse gente que amasse até doer, como dizia Madre Teresa. E essas pessoas não surgiram. Surgiram os necessitados. Eu sou uma pioneira, porque há anos eu falo: olha, Jesus passou a régua. Jesus disse: vai todo mundo. E veio todo mundo. Só que sem muitas vezes ter se preparado para vir. Sem ter conseguido convencer os seus adversários a amar. E aí surgem os conflitos, surgem as famílias desequilibradas, surgem as lutas que parecem nunca terminar. Socialmente, de forma impressionante, nós pensamos: eu podia ter nascido em outro país. É verdade. Mas se nos cabe o lugar onde estamos, é porque o nosso compromisso permanece. E é claro que as músicas, as antigamente, porque as de hoje, aqui entre nós, de vez em quando eu assisto na televisão: fulano de tal está bombando em primeiro lugar, já ganhou rios de dinheiro com uma música que fala de amor. Aí eu fico pensando: vou prestar atenção. Gente, aí que eu vejo como eu estou velha. O que é aquilo? Não existe letra. Não existe. Não existe mensagem. Uma frase de Vinícius de Moraes dava de 10 na pessoa. Mas quem está ganhando dinheiro é ele, não sou eu. Então tem alguma coisa errada comigo. Ou então é com a humanidade. Mas a verdade é que quando nós não amamos,
tudo nos irrita, tudo nos deixa desequilibrados. A gente olha aquela pessoa que um dia nós amamos e pensa, meu Deus, quando foi que eu me uni a essa pessoa? E cá entre nós, né? Não sei se acontece com vocês. Você se casa com uma pessoa e 10, 20, 30 anos depois, ela é outra. E nem sempre ela é outra no bom sentido. E aí é que surgem as rupturas, as dificuldades. Por isso, Vinícius de Moraes era tão famoso no Rio de Janeiro que quando tinha uma festa em Copacabana ou Ipanema, naquela época, as pessoas ficavam na porta para saber como é que a festa estava. E se comentava que certa vez alguém perguntou, e aí, a festa está boa? E alguém respondeu, está tão boa que só de ex-mulher do Vinícius tem 4. Isso sim era uma festa, porque só de ex-mulher do Vinícius tinha 4. Ele sabia muito bem ir embora. Quando ele ia embora, sempre deixava uma poesia, uma frase, algo que quem ficava, no caso a mulher, não ia se esquecer nunca. Ai, amada, que olhos os teus, são cais serenos, cheios de adeus. Imagina você acordar e dar de cara com essa poesia no travesseiro e saber que a pessoa não voltava mais. Uma outra, na porta da geladeira, ela estranhou que ele não estava em casa, abriu a geladeira. Quando ela fechou a geladeira, ela viu que tinha um bilhete. Ah, o amor! Promessas, desejos, beijos, promessas de paraíso. Depois mais beijos, mais amor. Depois dores sem remédio, depois pranto, depois tédio, depois nada. Ele tinha ido embora. E a pessoa ficava com aquela poesia, achando ele lindo. A primeira esposa foi a que ele ficou casado mais tempo, 11 anos. Foi o recorde dele. Mas para ela, ele fez essa joia que é Eu Sei Que Vou Te Amar. A poesia absoluta de alguém que vai embora, mas diz, por toda a minha vida eu vou te amar. E mais tarde ele contou para os filhos que muitas vezes ele quis voltar para a primeira esposa. E o mais triste foi que ele já tinha morrido e ela, já idosa, ao ouvir isso dos filhos, perguntou, e por que ele nunca voltou? Então, no fundo, os dois, de certa forma, se gostaram a vida toda. Mas ele foi casado outras vezes, sem nunca deixar de amar. Quando eu falo do amor romântico, eu falo do amor mais difícil de ser construído, que é quando você não tem afinidade com o outro, mas tem que desenvolver a afinidade. Você sabe que ali está um compromisso seu de estar junto daquela pessoa, se ajudar, ajudando-a. Há determinados encontros que são para isso, para nós reencontrarmos alguém e podermos novamente recomeçar a nossa faina de simplesmente aprender a amar. Porque, óbvio, uma vez fora da matéria, nós vamos querer ter sido amados, vamos querer também amar. Mas se não tivermos deixado no coração dos outros um real sentimento, quem é que vai falar por nós no mundo espiritual? Provavelmente poucas pessoas. E o mais grave é quando o amor vai perdendo a sua forma original. Eu não falo de paixão, porque dizem os especialistas que paixão dura no máximo
2 anos, dizem os especialistas. E aí você inveja aquele casal velhinho que diz que não conseguiria viver um sem o outro. Mas isso é uma raridade. A gente não deve ficar decepcionado nem chateado com isso. É que nem quando eles apresentam aquelas reportagens sobre o cara de 95 anos que atravessou o Canal da Mancha. E você ali, envelhecido, e pensando, por que eu não chego aos 95 anos atravessando o Canal da Mancha? Porque não é para todo mundo, não é para quase ninguém. E é preciso cuidado, e a mídia não tem cuidado ao apresentar casos raros em que as pessoas parecem maravilhosas, mas só a gente sabe o que elas penaram para chegar ali. E você fica se achando o último dos seres, porque não tem a saúde que aparentemente todo mundo tem. Mas este corpo tem as suas dificuldades. Quantas vezes o Chico perguntava a Emmanuel, o senhor não pode me ajudar? E ele dizia, fazemos o que podemos, mas o corpo tem as suas próprias leis. Nem alguém merecedor como Chico Xavier deixou de passar por muitas lutas. E nem os seus mentores, sabedores de toda a tarefa tremenda que ele trazia para a Terra, puderam fazer alguma coisa. Mas, quando ele morreu, os médicos que cuidavam dele disseram que, teoricamente, já era para ele ter morrido 20 anos antes. Não havia explicação para ter chegado aos 92 anos, ainda lúcido, embora extremamente fragilizado. Mas quando o amor adoece, é o nosso sentimento que fica fraco. A gente começa a ver tudo pelo olhar do pessimismo, pelo olhar de quem não acredita no futuro, que dias ainda melhores virão. Não sei vocês, mas toda vez que me acontece uma coisa que não é boa, eu penso, isso é só uma chuva que vai passar e ainda virão muitos dias felizes. Vocês são todos mais jovens do que eu. O futuro é de vocês. O melhor ainda vai acontecer nas suas vidas. Muitos sonhos que não se realizaram ainda vão acontecer. E a partir do momento em que nós acreditamos nisso, então tudo se modifica para melhor. Mas quando ficamos doentes da nossa emoção, é como se tivéssemos um óculos escuro sobre os nossos olhos. Vemos tudo pela ótica da inconformação e do pessimismo. E é claro, isso atrai energias muito difíceis. Não duvidem, há momentos em que as pessoas têm raiva da gente porque nada nos derruba. E esse é o único motivo pelo qual elas têm raiva da gente. É quando nada, aparentemente, nos derruba. Eu tive um vizinho que eu tinha uma cachorra na época, Jade, minha neta peluda, que já morreu há 19 anos. Eu entrava de manhã no elevador com ela e cumprimentava o cara. Ele fazia uma cara horrorosa. Mas por uma questão de educação, todo dia eu dizia bom dia para ele. Um dia o filho dele teve um problema grave e veio à comunhão. Ele trouxe o filho na comunhão. E, claro, me encontrou. Eu pensei comigo, olha a ilusão. Agora que ele sabe onde eu trabalho, sabe que eu sou espírita, o filho veio buscar ajuda e era um problema bem sério. Amanhã, quando eu cumprimentá-lo, ele vai com certeza abrir um sorriso e me dar bom dia finalmente. No dia seguinte, eu acreditando no bom sentimento dele,
Abri a porta do elevador e falei, bom dia. Ele imediatamente me disse, agora eu sei quem a senhora é. Eu olhei para trás, achei que ele estava me confundindo. Vocês espíritas são todos malucos. Por isso que a senhora entra com a sua cachorra com essa cara de anteontem e ainda me cumprimenta. Olha, se eu não tivesse chegado no térreo antes dele me bater, eu não sei como seria. Se eu tinha alguma ilusão, ali desapareceu. Nem quando você busca ser útil, a pessoa, de alguma forma, reconhece que você foi útil para ela. Então, eu sei que nos dias de hoje é difícil permitir que o nosso amor permaneça vivo, mas é isso que nos torna diferentes dos outros. Se for para ser espírita, como eu conheci tanta gente, melhor não ser nada. Mas esta casa que nos abriga foi fundada por pessoas que nunca se deixaram levar pelo desânimo. Nunca se deixaram levar pelo pensamento, ai, agora eu tenho filho pequeno, agora eu tenho filho adolescente, agora meu filho está se casando, agora meus netos são pequenos. Não havia tempo ruim para eles. E é disso que também se faz uma casa espírita, do sonho que não acaba nunca. E por isso nós precisamos continuar simplesmente amando. Amando numa mistura de Vinícius de Moraes com Jesus. Porque quando Jesus veio, a maioria do povo estava sob a escravidão de Roma e não sabia há muito tempo o que era sentir amor. E ele vem falar de amor aos adversários. Ele vem falar de amor aos inimigos, aqueles que dominavam pela escravidão. Jesus não se intimidou. Ele vinha nos falar de um amor que não acaba nunca, que nunca fica doente, porque sempre assume novas formas de amar. Então, por mais difícil que sejam os dias de hoje, não desanimemos. Vamos deixar para desanimar quando a gente chegar no mundo espiritual. Ai, cheguei. Nossa, vocês não imaginam como está lá embaixo. Aliás, é uma coisa que eu vou fazer. Vou dizer para o pessoal que está desencarnado há muito tempo, vão com Deus. Vocês não sabem como a Terra está. Vão com Deus. Nós vamos trocar de lugar com vocês. Nós encarnados vamos estar fora da matéria. Vocês vão mergulhar na matéria. E que seja uma nova geração iluminada, que consiga fazer aquilo que a minha geração, eu tenho certeza, vai embora sem conseguir ter feito. Tornar o mundo melhor. Parece que, de repente, voltam coisas que pareciam ter sido superadas. Racismo, preconceito, intolerância, maldade pura. Que me interessa a vida que a pessoa tem. Mas as redes sociais tornaram cada um de nós um verdadeiro sábio em relação à vida dos outros, não em relação à nossa própria vida. E agora tem também o TikTok. Há tempos eu estava atravessando a rua e um senhor me parou e disse: "Você não é a Maíse do TikTok?" Eu falei: "O quê? Eu tô no TikTok?" E ele todo satisfeito. "Está, a senhora está no TikTok, a senhora não sabia?" Eu falei: "Não, nunca tive celular nem computador, então com certeza eu não sabia que eu estava no TikTok." E eu fiquei apavorada, pensando: meu Deus, como será que eu apareço no TikTok?
Mas como eu só faço palestra, imaginei que eu não estivesse aparecendo mal. Mas olha, não é fácil. Você nunca está nas redes sociais, você não tem rede social, você não segue ninguém, você só é seguido por quem gosta do que você fala e mesmo assim as pessoas apontam para você. Por isso, meninos, quando eu viajo e encontro pessoas que querem estar junto de vocês, eu entendo por quê. Porque na cabeça deles é como se nós, meninos de sábado, que estamos aqui desde 1976, vocês já são a segunda e a terceira geração. O que já desencarnou de gente não está no gibi. Mas não vai ser o caso de vocês. Mas, quando eu viajo e vejo as pessoas, meu Deus, e os meninos de sábado? Falei, estão lá, firmes. Eu quero conhecer os meninos originais. Falei, podem ir. Todo primeiro sábado nós estamos lá. Agora eu vou ao Rio de Janeiro em outubro. 20 dias, 13 palestras. O Rio de Janeiro é uma terra, embora eu seja carioca, posso dizer, muito necessitada. Lá a coisa não é mole, não. Não é brinquedo. Então, lá estarei em outubro, mas nunca no primeiro sábado. Só dessa vez aconteceu e o Sérgio Castro, brilhantemente, esteve aqui para brindar vocês com a palavra dele. Agora, final de setembro, já está aí, mas só um final de semana. E depois, Rio de Janeiro, e em novembro, Paraíba. E depois, dezembro, sem viagens, porque é aniversário meu e de Jesus. E eu resolvi comemorar o meu aniversário e o dele sem viajar. Mas adivinha, a necessidade é tão grande que de fevereiro do ano que vem a março de 2026, eu não tenho como aceitar convite nenhum. Para vocês verem a carência. Lá em São Luís, foi engraçadíssimo. Os centros lotados. Aí entrava eu de bengala, Raul com o braço direito grudado e a perna direita claudicando um pouquinho. O Moab José, o nosso anfitrião, já teve 2 AVCs. E nós íamos, os 3, sentados na mesa. Eu ficava imaginando a plateia. Meu Deus, é isso que doutrina espírita é? Só sobrou isso, meu Deus do céu. Divaldo, com 97 anos, numa cadeira de roda, já não faz mais palestra. Já não pode viajar mais, né? Os outros, muito ocupados. A gente só se encontra nos encontros espíritas. E assim mesmo, raramente. Então, a coisa está difícil. Eu estou fazendo praticamente um apelo. Se a comunhão fizer curso de orador, façam. Façam, para que vocês possam seguir outros caminhos, o caminho da palavra que deve ser sempre nobre, correta, senão os espíritos amigos vão embora procurando outras pessoas. Ninguém espere, não, eu sou médium, não importa quem eu seja, como eu seja, que os espíritos têm que se contentar comigo. Não tem, não. Há muito tempo existia a fase do se não tem tu, vai tu mesmo. Mas isso foi na década de 70. Hoje, a quantidade de pessoas sensíveis que podem aprender a amar sem desanimar é muito grande. Se você não apresenta serviço, as almas amigas procuram outros. Então, meus amigos das nossas preces, peçamos ao nosso mentor: olha, eu sei que você não vai deixar
o amor que eu tenho adoecer. Mas eu sei também que não é você que vem me buscar. Quem será que vem me buscar um dia? Aí a gente já pensa em grandes pessoas, né? De Arda Cruz, um Caíba Schutel. A gente já pensa nesses mais conhecidos, quando a alma anônima que nos adora e que nos acompanha há tanto tempo é sempre o protetor das nossas vidas. Invisível aos nossos olhos, sem que saibamos os seus nomes, mas, sem dúvida, no último instante das nossas aflições, quando o amor ameaça adoecer mesmo por dentro de nós, no último instante algo acontece que nos faz acreditar novamente. Acreditar que seremos felizes, que podemos fazer os outros felizes nesse estágio que é a vida na Terra. Porque é só um estágio. Pode durar 100 anos, mas é só uma passagem. Nós vamos todos retornar ao nosso verdadeiro mundo, de onde viemos e para o qual nós vamos, sem dúvida, ter o nosso retorno. E felizes de nós, como dizia Casimiro Cunha, se um dia ser bem-vindo, amigo, o mundo ficou um pouco melhor. Você, esse deve ser o nosso. Se nós tivermos isso, é microfone mais perto. Na verdade, esse vai ser o nosso prêmio, se nós conseguirmos ultrapassar tudo aquilo que aparece para nos desanimar. Não desistamos, nós podemos até desanimar, mas desistir, não. Ou somos muito jovens, ou somos muito maduros, ou já somos muito velhinhos para realmente desistir. Às vezes as pessoas dizem, nossa, como é que você não se desequilibra? A gente, às vezes, está velho demais até para se desequilibrar. Desequilíbrio é coisa de gente moça, é coisa de jovem. A pessoa entra naquele processo, nossa, fulano está numa fase horrorosa. E a gente, se fulano quer continuar horroroso, a gente dá uma afastada. Aí, depois que ele vai dando uma melhorada, a gente dá uma aproximada. Porque o mais difícil é você ajudar quem não quer ser ajudado. Isso eu ouvi uma vez de Dr. Bezerra de Menezes, dentro dessa casa. É difícil, mas às vezes insistimos em ajudar quem não quer ser ajudado. O querer é tudo. Quando a alma não quer, nem Deus pode fazer nada. Então, de uma forma ou de outra, vamos querer a nossa vida da melhor maneira possível. Vamos amar, mesmo que seja difícil nos dias de hoje. Vamos nos deixar envolver pela emoção positiva, sem desequilíbrios, mas vamos nos envolver com carinho num pensamento de amor aos povos em guerra, aos corações em luta, àqueles que estão no poder e que são pessoas horríveis. São verdadeiros dragões vindos do mundo espiritual, também como nós, com a tarefa de semear coisas boas, mas que estão fazendo o contrário. Meu Deus, e não são só os dirigentes das nações, não. Aparecem de vez em quando pessoas que eu olho na televisão e digo, meu Deus, esse homem é um horror, mas milionário. Meu Deus, esse homem não tem o mínimo de educação, mas tem poder. Então as coisas não estão fáceis. Mas como elas não vão melhorar num breve período, vamos nos melhorar por dentro. Não vamos permitir que os bons sentimentos morram dentro de nós. Porque primeiro eles adoecem, depois eles morrem.
Não vamos permitir. Mesmo que sejamos um numa multidão. Não importa. Vamos fazer a nossa parte. Nós seremos diferentes de todos aqueles que aparentemente são vitoriosos, são aparentemente felizes, são aparentemente ricos, mas cujos dramas nós não podemos imaginar. Uma vez eu estava voltando de uma palestra num bairro nobre aqui de Brasília e olhando aquelas mansões maravilhosas, eu pensei comigo, Maíse, o que foi que você fez em outra vida para não morar num lugar desse? E mais tarde um amigo espiritual me disse, se você imaginasse os dramas que existem dentro dessas mansões, você não desejaria morar numa delas. Então, imagine o que deve acontecer por aí e que os invisíveis sabem, mas nós ignoramos e muitas vezes invejamos situações de aparente conforto que, no fundo, não são confortáveis. São momentos, são coisas momentâneas na vida do outro. Mas, vocês sabem, a minha tarefa é continuar fazendo palestra até planejar minha próxima vida. E as pessoas são incríveis. Elas me perguntam às vezes, Maíse, numa próxima vida, o que você quer ser? Você quer ser uma missionária, uma médica sem fronteira, rica, magra e casada com Paul Newman? Só. Um detalhe, né? Agora, eu vou ter que gramar muito para conseguir essas três coisas, né? Porque de vida de luta superada, graças a Deus, já bastou essa. Então, não duvidemos, o futuro nós estamos construindo agora. Hoje, indiferentes ao nosso próximo, amanhã seremos nós a cair no esquecimento. Se não for nessa vida, numa outra. Há uma história linda que Valério, um desencarnado, contou através do Chico, há muitos anos atrás. Um menino humilde namorava na vitrine de uma padaria um bolo. Ele só queria um pedaço daquele bolo. E toda vez que entrava alguém na padaria, ele olhava para a pessoa com aquele olhar de dá para me comprar um pedaço do bolo? Mas a pessoa indiferente passava. Houve um momento em que um morador de rua, olhando aquele menino, pegou as últimas moedas que tinha no bolso, entrou na padaria e veio com um pedaço do bolo. E Valério termina a história dizendo, não espere que seja você, amanhã, alguém que anda pela rua para ter a sensibilidade de perceber o olhar do menino que ansiava por aquele pedaço de bolo. Mas quando a nossa vida está boa, nós vamos seguindo em frente, sem pensar em quem precisa mais do que nós. Tomara que nós tenhamos uma vida tão maravilhosa e tão cheia de amor que nunca fiquemos doentes a ponto de negar um pedaço de bolo de padaria, daqueles mais simples, a quem estiver na porta pedindo por ajuda. Agora, chegamos ao cerne da mensagem. A cura acontece quando paramos de culpar o outro pelo que nos falta. A verdadeira transformação nasce do perdão, do amor próprio consciente e do auto-resgate espiritual. Você compreendeu que o amor doente só reflete a nossa fragilidade interna, feridas que evitamos encarar, mas que clamam por reconciliação. A cura começa quando você decide se valorizar, perdoar, estabelecer limites, quando escolhe romper com padrões repetitivos que te machucam. Então ouça isso. Amor não cura o que não foi curado dentro de você.
Essa é a mensagem forte que Maíse entrega, um alerta e uma chance de renascer para relações mais saudáveis. Agora, convido você a aplicar isso na sua vida. Comece perdoando, limpando mágoas, buscando seu equilíbrio espiritual. Só assim você poderá amar de forma realmente curativa. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários o que ficou no seu peito. E se inscreva, siga conosco nessa jornada de luz, autoconhecimento e reforma íntima. Caminhe junto nessa verdade revelada.